Abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Isaías 57. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 21. Isaías 57. E eu quero conversar com você hoje sobre um tema que é quando o pranto vira louvor. E Deus tem muito a nos ensinar nesse texto, ok? Deus é bom. Vamos lá, Isaías 57, 14 a 21. Eu penso que o Senhor, Ele tem nos dado tantas coisas, irmãos, tantas coisas boas, tantas coisas preciosas e poderosas, que nós não podemos simplesmente virar as costas para aquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Todas acharam? Acharam aí ou aqui? Vamos lá. Eu sou da época do papel, né? Então a gente sempre pergunta, né? Se a pessoa achou, né? Mas hoje está tão simples, né? É só clicar na tela e passar e está tranquilo. Mas vamos lá. Ele se dirá: aterrem, prepare o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria dentro de mim, bem como o sopro do homem que eu criei, diante de mim, perdão. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri, fiquei irado, escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Senhor, eis aí a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor venha trazer o fruto desta palavra nessa noite. Fala ao nosso coração, Pai. Manifesta a tua glória sobre a nossa vida nessa noite. E no nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser tocados, agraciados por esta palavra que sai do teu trono e chega até o nosso coração. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, há uma pergunta que todo ser humano faz em algum momento da sua vida. Talvez em silêncio, talvez em lágrimas, talvez com raiva. Deus, onde você está no meio da minha dor? Em algum momento eu e você vamos questionar o Senhor. Senhor, onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava quando eu estava sendo ferido? Onde o Senhor estava quando eu estava sendo enganado? Onde o Senhor estava quando eu estava sendo traído? Onde o Senhor estava quando eu estava no meio desse sofrimento, dessa dor? Cadê o Senhor? Pode ser que a gente não pergunte em voz alta, mas com certeza dentro do nosso coração, em algum momento, nós já perguntamos. E o profeta Isaías, irmãos, escreveu para um povo que estava fazendo exatamente esta pergunta aqui. Um povo que havia se desviado. Esse povo, ele estava colhendo as consequências desse desvio. Sabe quando você faz alguma coisa errada, você vê as consequências, as coisas estouram, e agora você está colhendo essas consequências do seu erro. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós choramos. Não é porque está tudo errado na nossa vida, é por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso desviar de caminho, das nossas escolhas erradas, no momento que nós deveríamos escolher aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Então esse povo agora, ele chorava em meio aos escombros da própria vida.
E é justamente para esse povo, cansado, contrito, com o coração partido, que Deus fala uma das palavras mais surpreendentes de toda a Escritura. No verso 15 de Isaías 57, se você olhar aí, o Senhor fala bem assim: eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito. Olha isso, que coisa linda, olha que coisa perfeita, que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não habita apenas no céu, Deus habita também no coração partido. Deus não está longe, Deus está perto. E hoje nós vamos falar sobre esse pranto, irmãos, sobre o que ele é, o que ele faz e onde ele termina quando Deus intervém. Vamos ver o verso 14, dá uma olhadinha no verso 14 aí. O verso 14 é um chamado. O profeta fala bem assim: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. E esse verso ele ecoa um pouquinho antes, Isaías 40. Isaías 40 no verso 3, irmãos. E esse Isaías 40 verso 3, ele fala exatamente de João Batista, e é o verso que Mateus usa no Novo Testamento. É bom a gente sempre contextualizar, porque o Novo Testamento ele está ancorado no Antigo Testamento. E Mateus 3, irmãos, fala assim: uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Está ancorado nesse texto de Isaías 40. Sabe, João Batista, ele veio anunciar, Jesus veio realizar. E juntos, os dois, eles aplainaram os caminhos, eles removeram os tropeços, eles abriram o caminho para que o povo pudesse voltar a Deus. Mas tem algo, irmão, que é profundamente humano, e Deus sabe disso. Afinal, deixa eu perguntar, quem te criou? Não foi o Senhor? Agora deixa eu perguntar uma outra coisa: quem sabe melhor sobre a sua criação do que o Criador? Por exemplo, o fabricante de carro, você pode ter certeza que ele sabe tudo que tem naquele carro. O fabricante do liquidificador, do eletrodoméstico, da televisão, ele sabe tudo que tem ali, como funciona, quais são os pontos fracos, quais são os potenciais de desenvolvimento, ele sabe tudo. Você acha mesmo que o teu Deus que te criou não sabe quem você é e como você funciona? Ele sabe. E ele te fez exatamente do jeito que você é, por uma razão e um propósito. E eu já quero dizer para você aqui nessa noite: não tem nada errado com você. Você é uma bênção. Deus te fez do jeito que você é, com propósito. Viu? E Ele vai te levar até o final. Ele vai fazer isso. Então, meus amados, o caminho, ele precisava ser preparado, e João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor, e o Senhor veio realizar a obra de tirar e aplanar esse caminho, por um motivo muito simples: porque havia obstáculos que precisavam ser retirados. Tinha pedra, tinha entulho, tinha coisas acumuladas pelo pecado, pela rebelião, pelo tempo vivido longe de Deus. Amados, quando nós nos convertemos, e conversão é uma coisa muito simples, irmão. Eu estava indo na direção do pecado, eu estava indo na direção do erro, eu estava indo na direção da destruição. Eu encontrei com Jesus na minha frente, ele falou assim: não é para esse lado, não é para lá. E eu converto a minha direção, e eu vou na direção do céu, na direção da eternidade, na direção da bênção. Isso é conversão, é uma mudança de direção. Mas mesmo que eu tenha mudado a direção, os obstáculos que eu enfrentei durante a minha existência ainda precisam ser retirados. Não existe passe mágica, não existe estalar de dedos no reino de Deus, irmão. É claro que Deus pode curar você, é claro que Deus vai realizar milagres, é claro que Deus é o Deus dos milagres. Mas a santificação, meu irmão, ela não é um milagre. A santificação é um processo no qual eu diminuo e Jesus cresce em mim à medida que eu sigo Ele pelo caminho. Não tem outro jeito. À medida que eu sigo Jesus pelo caminho, no processo de santificação, Jesus vai colocando o Espírito Santo em mim e eu vou crescendo. Então a minha carne vai saindo e Jesus vai enchendo.
até que eu chegue à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Pastor, mas eu estou muito longe disso. Eu também, irmão. É por isso que nós estamos todos juntos no caminho. É só isso. Então, antes de Deus curar, irmão, Ele limpa um caminho. Antes de o louvor voltar, o obstáculo precisa ser removido. Isso vale para Israel, isso vale para cada um de nós hoje. Você não vai conseguir louvar o Senhor, adorar o Senhor, servir ao Senhor, enquanto obstáculos que estiverem dentro do seu coração não forem retirados pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela obediência à palavra de Deus. Não tem como. Meu amado, será que existe alguma coisa no seu caminho que está impedindo você de chegar até o Senhor? Há alguma mágoa aí no seu coração que virou algum muro que está impedindo você de receber a palavra? Há algum pecado que já virou pedra e que precisa ser retirado desse caminho? Tem alguma amargura dentro de você que já virou um entulho e que precisa ser retirado, porque senão você não vai conseguir continuar caminhando? Mas o Senhor diz: prepare o caminho. Veja, Deus está falando, prepare o caminho. E do jeito que Deus está falando aqui para João Batista, Deus está falando para mim, Deus está falando para você também. Deus está falando hoje, nessa noite: prepare o caminho. Prepare o caminho da sua vida, prepare o caminho da sua existência, prepare o caminho do seu propósito. Deus está falando isso, meu irmão, mas não é porque Deus não possa passar por cima desses obstáculos da minha vida, na sua vida, não, mas porque Ele quer que você passe por esse caminho. E para que eu e você possamos passar por esse caminho com o Senhor, nós precisamos tirar esses obstáculos. Vamos para o verso 15. O verso 15 está falando assim: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vamos parar aqui por um momento, irmão. Deus, Ele se apresenta com toda a sua majestade. Olha, Ele está falando aqui, o alto e o sublime. Pensa numa coisa alta, pensa numa coisa sublime. Algo que a gente, sabe o que é sublime? É alguma coisa que nós não conseguimos expressar com nossa língua. Não existe uma palavra em língua humana que consiga expressar o que Deus é. Isso é sublime. É tão acima daquilo que a gente pode expressar, que não existe uma palavra em língua humana que possa expressar quem Deus é. É assim que Deus se apresenta. Ele fala que Ele é o eterno. Ele fala que Ele é o santo. E aqui nesse texto, oh meu Deus, isso aqui eu acho fantástico nos textos da palavra. Sem nenhuma transição, sem nenhum senão, sem nenhum porquê, Deus sai do alto e sublime, do eterno, do santo, e Ele fala bem assim: mas eu moro com o quebrantado, eu moro com o humilde, eu moro com o contrito. E essa é uma das afirmações mais radicais de toda a Bíblia, irmãos, sobre quem Deus é. Não é que Deus visite o coração contrito de vez em quando. Deus habita. Sabe, o coração contrito é a casa de Deus. Ele mora lá. Ele vive lá, Ele fica lá. Sabe, nós, irmãos, nós temos essa consciência de que Deus, Ele está com a gente quando a gente está fazendo coisa boa, e Ele vai embora quando, sabe, a gente comete aquele deslize. Aí Deus vai embora. Não é isso que a palavra está dizendo. Deus está dizendo que Ele habita com o contrito, que Ele faz morada no coração humilde e quebrantado. Por quê, irmão? O próprio texto responde. Por que Deus habita? Para dar ânimo novo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus, Ele vai lá onde o coração está partido,
Deus, ele vai lá, onde se rasgou alguma coisa, sabe? E não é para julgar. Irmãos, ainda não é o momento do julgamento. Vai chegar esse momento. Esse agora, o momento que nós estamos vivendo, é o momento em que Deus vai aonde está rasgado, quebrado, estilhaçado, e sopra novamente o fôlego de vida, sabe? Ele faz a vida voltar, ele faz o renovo voltar, ele faz os pedaços se reconectarem, ele faz o coração bater de novo, meu irmão. Onde havia morte, ele libera a vida. É isso que Deus faz. Isso nos lembra Gênesis, lá em Gênesis 2, verso 7, um texto fantástico, irmão. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, fala bem assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É a mesma coisa. Às vezes você está morto, sabe, irmãos, às vezes a gente se sente assim, esquecido, abandonado, quebrado. Muitas vezes nós não temos ânimo para orar, ânimo para ir para a igreja, ânimo para ir para a célula, ânimo para fazer alguma coisa. Nós não temos. O teu Deus não está te condenando, e eu não estou te condenando, meu irmão. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que Deus habita no coração contrito, e Deus, ele entra no teu coração, não é para julgar você, mas é para soprar vida. Deus está soprando vida sobre a igreja nessa noite, Deus está soprando vida sobre os corações dessa noite, Deus está curando corações dessa noite, Deus está renovando corações dessa noite. Receba essa palavra no nome de Jesus. O mesmo Deus que criou, meu irmão, ele recria. O mesmo Deus que deu o primeiro fôlego, ele devolve o fôlego perdido. Mas tem uma condição implícita aqui, irmão, que nós não podemos ignorar: a contrição. É humildade, é o reconhecimento de que nós erramos, é o reconhecimento de que nós nos desviamos. É aquele momento em que nós falamos: eu preciso de Deus. Presta atenção numa coisa: o orgulhoso, ele nunca vai receber esse alento. Não porque Deus não ama o orgulhoso. Você sabe que Deus ama também o orgulhoso? Deus ama incondicionalmente, irmão. Mas você sabe por que o orgulhoso não pode receber o alento? Porque um coração fechado não tem o que receber. Está fechado, não vai receber. Você pode falar o que quiser, você pode derramar o que quiser, você pode insistir, você pode fazer o que for, irmão. Quando o coração está fechado, não vai receber o alento. Salmo 51, 17 confirma o que eu estou falando aqui. Eu tenho que dar base, né? Então vamos dar base da palavra. Salmo 51, 17 fala bem assim: os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito a Deus tu não desprezarás. Deus não foge da sua dor, irmão. Deus foge da sua arrogância. Deus não foge da sua dor. Deus foge da sua autossuficiência. Deus não foge da sua dor. Deus foge quando você diz que não precisa dele. Entenda isso. Vamos lá, Isaías 57. Vamos seguir, 16 e 19. Eu quero apontar aqui algumas coisinhas que Israel tinha feito. Não farei litígio para sempre, mas permanecerei irado. Eu vi os seus caminhos e vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Meu irmão, Israel havia errado gravemente. Tanto errou que foi desterrado da sua terra. Ele foi tirado, arrancado da sua terra. Foi substituído, literalmente.
E Deus havia se indignado, havia se afastado ali naquele momento, é verdade. Mas aqui algo muda a narrativa. Deus olha. Eu vi os seus caminhos. Você sabia que Deus está te olhando? Deus está no céu, irmão. Em João 4, o Senhor fala que Deus procura adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É como se Deus estivesse com, sabe, uma lupa assim procurando. Cadê os meus adoradores? Cadê os meus adoradores? Cadê os meus adoradores? Cadê aqueles que vão me adorar? Deus está à procura de adoradores, irmãos. Então, Deus olha e Deus declara: eu vi os seus caminhos. E em vez de condenar definitivamente, Ele declara logo depois: eu vi os seus caminhos e vou curá-lo. É uma decisão de amor. Deus olha, vê o erro, mas Ele, no seu amor, decide: eu vou te curar, eu vou te restaurar. E o nome disso é graça. Sabe o que é graça? Eu não mereço, mas Deus me deu. Eu não mereço, mas Deus resolveu me presentear assim mesmo. Isso é graça. É um favor que nós não merecemos, irmãos. É por isso que eu não consigo conceber um coração que recebeu a graça e não pratica a graça. Se eu fui perdoado, irmão, eu tenho que perdoar. Se eu fui curado, eu tenho que ser um instrumento de cura na vida de alguém. Se Deus transbordou na minha vida, eu tenho que transbordar na vida de alguém também, porque o nosso propósito é esvaziar o inferno e encher o céu. É para isso que eu e você fomos chamados, irmãos. E graça, a graça ela é pura, é desconcertante, é inegociável, ela é graça. É de graça. Não. Jesus pagou o preço. E o preço que Jesus pagou é suficiente. Você não precisa morrer por ninguém. Jesus já fez isso. E o verso 19, irmão. E agora aqui nós... Presta atenção, porque agora aqui é o mais importante da mensagem. O verso 19 diz assim: criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Aleluia! Ah, Senhor. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou numa expectativa do que Deus vai fazer. Eu estou numa expectativa do que Deus vai fazer. E eu estou falando não tão somente na minha casa, na minha vida. Eu estou falando na nossa igreja, na nossa nação e no mundo, irmão. Eu estou numa expectativa do que Deus vai fazer. Eu não vou nem entrar no fez, faz e fará, porque para Deus é uma coisa só. Vamos só nos ater no nosso cronos. Deus ainda não fez, no nosso tempo, mas Deus está fazendo, vai fazer. Meu irmão, havia pranteadores nessa época. O que é pranteador? O povo que chorava. Vou ter que falar isso. O povo do mimimi. Mas esse mimimi aqui não era sem razão. Esse mimimi aqui tinha razão. Porque eles perderam tudo. Eu estou falando que era mimimi porque eles sabiam que perderam tudo por conta dos pecados. É diferente de vários contextos que nós temos. Mas aqui eram os pranteadores. Haviam pessoas que choravam, e Deus ele não repreende o choro, irmão. Você pode chorar. Você pode chorar diante de Deus. Chora diante do Senhor, irmão. Aprenda a chorar diante do Senhor. Nós precisamos de lágrimas no altar, nós precisamos de lágrimas nas igrejas, nós precisamos de lágrimas em casa, nós precisamos de voltar às lágrimas.
Ah, pastor, mas nós temos que sorrir. Sim, eu sei disso, mas nós precisamos voltar às lágrimas. Nós precisamos voltar às lágrimas pelos aqueles que estão morrendo das trevas. Nós precisamos voltar às lágrimas pelas almas que ainda não se converteram. Nós precisamos voltar às lágrimas, irmãos, pelos pecados do povo. Nós precisamos voltar às lágrimas, irmãos, diante do Senhor em intercessão. Eu falei uma certa vez que se deram alegria para uns: Senhor, se o Senhor quiser me dar a unção das lágrimas, eu estou à sua disposição. Precisamos voltar às lágrimas, irmãos, porque nem toda lágrima é ruim, tá? Entenda isso. Às vezes tem lágrimas de alegria, lágrima de satisfação, lágrima de que a gente está se realizando naquela situação. Eu mesmo, durante o louvor aqui, as lágrimas desceram diante do meu Deus. Então nem toda lágrima é ruim, irmão. O pranto, presta atenção nisso. O pranto não é ruim. O pranto é a vazão da tristeza do coração. Não é fraqueza, não é falta de fé. É a forma que Deus deu ao ser humano para exteriorizar aquilo que está ferido por dentro. E Jesus chorou, irmão. Pensa bem, Jesus, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Tinha alguém ali que não sabia que Lázaro iria ressuscitar. É verdade, seus discípulos. Mas se tinha uma pessoa que sabia que Lázaro iria ressuscitar, era Jesus. E ainda assim, ele chorou. Por quê? Porque ele era humano. Então sim, mesmo crendo no milagre, você pode chorar. Mesmo crendo na atuação do Senhor, chore na presença do Senhor, irmãos. Salmo 56, verso 8 nos diz que Deus guarda cada lágrima no seu odre. Nenhuma lágrima cai à toa. Mateus capítulo 5, verso 4, declara bem assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro, meu amado, ele não é o oposto da fé. O choro levado a Deus é fé em ação. Mas aqui está um ponto pastoral que eu preciso colocar para você, irmão. Existe uma diferença aqui entre pranto e murmuração. O pranto vai para Deus, a murmuração vai para as pessoas. O pranto limpa, a murmuração contamina. O pranto é uma lágrima que é vertida em oração. A murmuração, ela é a tristeza convertida em palavras afiadas, jogadas contra os irmãos. A murmuração, ela separa os melhores amigos e desfazem comunidades inteiras. Provérbios 16, 28 diz assim: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, se você está com o coração partido, tá? Está com o coração partido? Você tem duas escolhas: levar a sua dor ao altar, ou levar a sua dor ao corredor. Mas o fato é que um cria louvor e a outra coisa cria confusão. E Deus está chamando os pranteadores de volta ao altar. Porque é no altar que o pranto vira louvor. Precisamos voltar ao altar. O verso 19 e o verso 21, irmão, de Isaías, está dizendo assim: paz, paz, aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. E a palavra paz no hebraico é shalom. E shalom, ela não significa apenas ausência de conflito, né? Que paz. Mas shalom é inteireza, shalom é integridade, shalom é prosperidade, é completude, é bem-estar integral. É a vida funcionando como Deus projetou. E Deus declara esse shalom sobre dois grupos aqui. Presta atenção nisso. Deus está falando aqui para os que estão longe, para aqueles que se afastaram, para os que viveram anos distante de Deus, e os que acham que foram longe demais para voltar.
Deus está falando, se você tiver com o coração contrito, você vai voltar e você vai ter paz. Mas Deus está falando também para os de perto, os que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra, mas cujo coração está mais frio do que imagina. Sim, tem muita gente dentro da igreja com o coração empedrado, com o coração gelado, com o coração que não está queimando de amor pelo Senhor. E Jesus Cristo, irmão, Ele é o cumprimento definitivo dessa promessa. Paulo cita Isaías 57:19, esse texto que nós acabamos de ler aqui, lá no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 17. Como eu falei, o Novo Testamento está ancorado no Antigo Testamento. E Paulo, ele fala assim: ele veio e anunciou paz a vós outros que estavais longe, e paz aos que estavam perto. Paulo está espelhando Isaías 57. Paulo está trazendo aqui, esse texto está falando de Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. A cruz de Jesus, irmãos, é a ponte entre o longe e o perto. Quando eu olho para a cruz, não existe mais distância. Quando eu olho para a cruz, os meus pecados se vão. Eu sou transportado para o reino do amor do Senhor. Quando eu olho para a cruz de Cristo, irmão, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz é o que une, irmão. A cruz é a ponte entre o longe e o perto. Nós nunca estaremos longe se nós estivermos com a cruz. Nunca. É o caminho preparado, as pedras removidas, o obstáculo definitivo derrubado, irmão. E o texto encerra com uma advertência que também nós não podemos ignorar aqui. Hoje é um sermão textual. Para quem não sabe, os meus teologandos aí. O verso 20 e o verso 21, que é o encerramento desse capítulo, diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado. E no final fala assim: para os ímpios não há paz. Por que está falando isso? Porque a paz de Deus não é automática, não é um estalar de dedos. A paz de Deus não se consegue com uma imposição de mãos e eis que te digo. Não é assim. Não é assim. Seria muito mais fácil se fosse assim, mas não é. Ela tem um endereço, irmão. A paz de Deus, ela tem um endereço chamado coração humilde, que se volta para Deus, que chora diante dele, que recebe cura. Um coração que se fecha, que se endurece, um coração que persiste na rebeldia, permanece como um mar agitado. O que é um mar agitado? É um mar sem fundo, sem sossego, sem paz. É um mar revolto. Eu não sei se vocês já foram aqui em Camburi, dia de ressaca, aquele dia de tempestade, que o tempo está fechado, o vento está soprando, as ondas estão... Você vai ver que está tudo horroroso. Às vezes nem surfista consegue entrar. É esse tipo de mar que é o coração da pessoa que não está contrita ao Senhor, que não oferece o seu coração ao Senhor. E a diferença entre os dois caminhos não é sofrimento, irmão. Você sabia que o ímpio também sofre? Sim, sofre. Sofre bastante. Então nós sofremos as dores de Cristo, e o ímpio também sofre as dores da vida. A diferença, meu irmão, é para onde o sofrimento vai. O sofrimento vai para a cruz, ou o sofrimento vai para fazer mal ao outro? Então Deus viu os caminhos do seu povo, irmão. Deus viu o desvio, Deus viu a rebeldia, Deus viu as consequências, e mesmo assim declarou: eu vou curá-lo. Foi isso que Deus fez. Deus viu os pranteadores, e em vez de mandar parar de chorar, Ele prometeu criar louvor nos seus lábios. Olha só. Isso é o evangelho em miniatura.
Jesus Cristo veio preparar o caminho, João anunciou, Cristo realizou, irmão. A cruz removeu o obstáculo maior. O maior obstáculo entre eu e Deus foi removido na cruz do Calvário, o pecado que me separava do meu Deus. E aí o Senhor Jesus veio e abriu um novo e vivo caminho através do seu corpo, irmão. E eu posso passar por esse novo e vivo caminho, por essa porta poderosa que Deus abriu no céu, e que Ele olha para mim dessa porta e fala: vem para cá. E hoje, o mesmo Deus que habita no lugar alto e santo, Ele habita com você. Ele habita no seu coração. Isso significa que o Deus, Ele está habitando no seu luto, na sua crise, na sua tristeza, na sua tribulação, na sua noite mais longa. Deus está aí. Deus não veio repreender o seu pranto, Deus não veio repreender o seu choro, irmão. Não. Deus veio para transformar esse choro em louvor para a glória dEle. Eu não posso deixar de falar isso. O choro pode durar uma noite inteira, na escuridão você está chorando. Irmão, mas a alegria do Senhor, ela vem quando? Pela manhã. E vai raiar o dia. E eu estou dizendo aqui, no nome de Jesus, sobre a sua vida, vai raiar um novo dia na sua vida, meu irmão. Tão certo quanto esse ar que você está respirando aí, tão certo quanto essa pessoa que está do seu lado existe. É assim que nosso Deus age. Por que não trazer sua dor ao altar hoje? Para de ficar levando sua dor ao corredor, irmão. E tem corredores que são corredores, e tem corredores que são virtuais. Só entre nós aqui. Para de ficar se expondo na internet, nas redes sociais, filho de Deus. Eu vou falar qual. Quem lembra do pastor Genésio? Eu vou falar a mesma coisa que ele falou. Cala a boca. Cala a boca. Fica quieto. Para de se expor. Não é no grupo de mensagem, irmão, que você tem que levar sua dor. Leva no altar. Porque aqui, diante do Deus que vê, diante do Deus que cura, diante do Deus que faz morada no coração contrito, é que o pranto encontra o seu destino final. Qual o destino final do pranto? Paz. Paz. Eu vou te curar. É isso que Deus está falando para nós nesta noite.